E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as ligações iônicas. Espero que vocês estejam todos bem aí e bora para nossa aula. Bom pessoal, então hoje a gente continua a falar um pouquinho sobre as ligações iônicas, né? O assunto que a gente já falou na aula passada, tá? E hoje é mais um complemento para a gente fechar esse assunto das ligações iônicas para dar continuidade nos próximos vídeos com as ligações químicas covalentes e metálicas, tá? Então bora lá continuar com as ligações iônicas, ou seja, ligações iônicas parte 2. Bora lá. Ó, seguinte, primeira coisa, íons compostos. O que seriam íons compostos? A gente já percebeu que a ligação iônica é formada pela interação entre íons, né? O íon positivo, que é um íon muito eletropositivo, ele tende a perder elétron, e o íon negativo, que tende a receber elétron, né? Só que esses íons que a gente trabalhou na aula passada eram todos íons simples, ou seja, eram íons que apresentavam apenas um elemento químico. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com os íons compostos, que são íons formados por dois ou mais elementos químicos, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei o ânion NO3-, que é um ânion composto, né, formado por nitrogênio e 3 átomos de oxigênio. O SO4 2-, que é um ânion composto formado por enxofre, um átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. E o NH4+, que é um cátion composto, formado por um átomo de nitrogênio e 4 átomos de hidrogênio. Ele apresenta carga resultante mais 1. Beleza? Então, bora lá. Nesse primeiro exemplo, a gente percebe que tem aqui o cálcio, que é do elemento químico da família 2A, e o NO3, que é o ânion nitrato, que tem carga menos 1. A gente nota aqui que a somatória das cargas não dá zero. E quando a somatória das cargas não dá zero, a gente precisa fazer aquela regrinha do escorregador, né? Então, veja bem, se eu vou fazer a regrinha do escorregador, esse 2 aqui vai ter que descer aqui na frente, e esse 1 aqui vai ter que descer aqui na frente. Só que acontece, o ânion composto, quando a gente vai fazer essa regrinha de escorregador e ele vai ser multiplicado por um fator maior do que 1, ele tem que ficar entre parênteses, tá? Eu não posso colocar N2O6, eu tenho que colocar NO3 entre parênteses 2. Então, Ca entre parênteses NO3, 2. Esse parêntese só aparece quando o ânion ou o cátion é composto, beleza? Mais um exemplo aqui. Al, que é o alumínio, família 3A, carga mais 3, e o SO4, carga 2-. Então, nós temos aqui o alumínio com carga 3+, e o SO4 com carga menos 2. Também não dá zero. Se não dá zero, eu tenho que fazer a regrinha do escorregador. Então, esse 3 vem aqui na frente e esse 2 vem aqui na frente, certo? Então, o que acontece? O 2 vem aqui, beleza. O alumínio ele não é um cátion composto, ele é só um elemento químico, né? Então, fica ali. Agora, o SO4 2-, ele é um ânion composto. Então, quando esse 3 descer aqui na frente, a gente vai ter que deixar o SO4 entre parênteses e multiplicar por 3, tá bom? O último exemplo aqui, o NH4+, que é um cátion composto, com o Cl, que é o elemento químico da família 7A. Então, o NH4+, com o Cl-, a carga aqui deu zero, né? A soma das duas cargas deu zero. Quando dá zero, não precisa fazer, então, no caso, né, a regrinha do escorregador. Beleza? Então, fica aqui NH4Cl e fechou. Tá bom? Então, não se esqueçam, toda vez que eu vou aplicar a regra do escorregador em ânions ou cátions compostos, eu tenho que deixar ele entre parênteses para multiplicá-lo. Beleza? Bora continuar então. Elementos químicos de transição, segundo ponto muito importante das ligações iônicas. Os elementos químicos de transição, que ficam lá entre a família 2A e a 3A, né, ou 2 e 13, são elementos químicos que apresentam NOx ou carga, né, que seria a carga teórica ali em cima, variável, ou seja, eles não terão carga fixa, como por exemplo os elementos químicos da família 1A, que todos eles têm carga mais 1, da 2A, que todos eles têm carga mais 2, eles podem variar. Por exemplo, aqui eu coloquei o ferro. O ferro ele é um elemento químico que apresenta na natureza tanto NOx 2+, né, como NOx 3+. Quando eu falo NOx, pessoal, é a carga, tá? A carga teórica, tá bom?
Então o elemento químico ferro, ao formar uma ligação química com o elemento químico cloro, por exemplo, ele pode formar dois compostos diferentes. Por quê? Porque ele existe na forma 2+ e na forma 3+, certo? Então veja bem, aqui ó, nós temos uma união entre o íon ferro 2+ e o íon cloreto, que é o íon Cl-. Não deu zero a somatória das cargas, faz a regrinha do escorregador, né? O 2 vem aqui na frente e o 1 vem aqui na frente. Então vai ficar Fe1Cl2. Lembrando que o índice 1 não aparece, né? E como ele também existe com a carga 3+, a gente poderia ter aqui uma outra formação, né? Um outro composto iônico aqui. Esse 3 desceria aqui na frente e esse 1 desceria aqui. Também porque não dá zero, né? 3+ com -1 não dá zero. Então tem que fazer a regrinha do escorregador. Beleza? Então aqui ficaria Fe1Cl3, ok? Então percebam que o elemento químico ferro, ele pode formar dois compostos diferentes com o íon Cl-. Ele pode formar tanto o FeCl2 quanto o FeCl3, né? Bora então finalizar nossa aula. Aula rapidinha hoje, hein? Não, para não reclamar que as aulas são longas. As propriedades químicas dos compostos iônicos. Então a gente já percebeu que os compostos iônicos, eles são compostos formados por uma ligação cuja principal característica seria a, entre aspas, transferência de elétrons, né? Vai rolar essa transferência, por quê? Porque nós temos um elemento químico que tende a perder elétrons e outro elemento químico que tende a ganhar. Então sempre a gente vai ter um elemento químico de carga positiva e um elemento químico de carga negativa, né? E quando o composto químico é formado por uma ligação iônica, ele vai apresentar algumas características, tá? A primeira delas é o seguinte: os compostos químicos formados por ligações iônicas são sólidos à temperatura ambiente, tá bom? E, além disso, apresenta uma elevada temperatura de fusão e ebulição. Ou seja, ele é sólido e apresenta uma elevada temperatura para transitar do estado sólido para o estado líquido, certo? Assim como a sua temperatura de ebulição também é elevada. Ou seja, mesmo depois de fundido, você precisa chegar a uma temperatura muito elevada para que ele passe do estado líquido para o estado gasoso, tá bom? Então, é sólido e apresenta elevada temperatura de fusão e ebulição. Conduzem corrente elétrica quando dissolvidos em água, ou seja, dissolveu compostos químicos iônicos ali, ele vai conseguir conduzir corrente elétrica, e também conduz corrente elétrica quando fundidos, ou seja, quando você consegue derreter um composto iônico, passar do estado sólido para o estado líquido, esse composto, quando estiver no estado líquido, vai conseguir conduzir corrente elétrica também, tá bom? Porém, no estado sólido ele não consegue conduzir corrente elétrica, beleza? Não formam moléculas, a gente não pode falar que esses compostos químicos formados aqui, ó, são moléculas, tá? Eles não são moléculas, eles são retículos cristalinos, ou seja, cristais, fórmulas unitárias, tá bom? Então essas são as principais características dos compostos iônicos. São sólidos à temperatura ambiente, apresentam elevada temperatura de fusão e ebulição, conduzem corrente elétrica quando dissolvidos em água ou quando fundidos, não conduzem corrente elétrica no estado sólido, não formam moléculas e sim retículos cristalinos, que também são conhecidos como fórmulas unitárias. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima, belezinha? Um forte abraço e até mais. Valeu!